Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 5 de setembro, segunda-feira, vamos falar sobre erro médico e resultado insatisfatório. Vamos verificar as diferenças entre essas duas alternativas que hoje se encontram à disposição de todos. Os abraços de hoje vão para a aniversariante do dia, Luzia Quintana da Silva, moradora lá do bairro Montevidéu. Também para Paulina Coelho, coordenadora da terceira idade do CRAS Dom Antônio. E para Fânia, presidente do Clube de Mães do bairro Jardim Bálsamo. Um abraço especial para o prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trade. Ele que iniciou o programa na área da saúde, na TV Campo Grande, com o Boa Saúde. Ele que hoje está aniversariando, 5 de setembro. Nelsinho, você sabe o quanto eu lhe admiro, o quanto sou grato a tudo que você tem realizado aí por Campo Grande e também pela minha vida. Você me colocou na política, somos parceiros, muita saúde, muita paz no seu aniversário. Que você possa sempre encontrar os caminhos para o sucesso, como você sempre encontrou. Você é aquele que, quando muitos não acreditam, você continua acreditando. Parabéns, Nelson. Tenha sempre o meu respeito, a minha amizade. Você é uma pessoa que todo mundo admira pelas suas qualidades. Você faz com que todos te admirem porque você realmente busca a felicidade e consegue levar a felicidade a todos. Parabéns, prefeito Nelsinho Trade, que o teu aniversário seja realmente comemorado por todo o povo campograndense. É comum presenciarmos pessoas que, após ser submetida a algum tipo de cirurgia, tenham insatisfações com o resultado alcançado. Porém, ter graves consequências por erro médico ou por algum tipo de negligência é inaceitável e pode ensejar em processo judicial, pois o Código de Ética é bem claro nestas questões e quem exerce a profissão de cuidar da vida humana tem que realizar procedimentos de forma correta e com muita atenção. Como nós, do Conselho Regional de Medicina, eu, como médico, temos o preceito de que o bom profissional tem sempre a lei do seu lado, estamos hoje realizando este programa com uma especialista nesse assunto. Ela que é advogada, doutora Giovana Trade. Bom dia, doutora Giovana. Bom dia, doutor Paulo. É um prazer tê-la aqui em nosso programa e eu começo lhe perguntando, do ponto de vista jurídico, qual a diferença entre o erro médico e o resultado insatisfatório? Doutor Paulo, há uma diferença muito grande, um abismo profundo entre erro médico e resultado insatisfatório ocasionado por condutas alheias à atuação do médico, como, por exemplo, reações orgânicas desfavoráveis do paciente, idade avançada, doenças associadas, predisposição genética. Esses fatores podem levar a um resultado desfavorável, que não necessariamente seja um erro médico. Quer dizer, então, que quando se aparece uma situação que desenha ser um erro médico, a pessoa deve procurar uma outra opinião para se certificar disso? Eu acredito que o primeiro passo, se a pessoa tem a percepção de que algo não vai bem, de que se ela tiver uma intuição de que houve uma falha médica no seu tratamento de saúde ou de seu familiar, procure, colha uma outra opinião de um médico, de um especialista. E a partir daí, se quiser a família ou o paciente, contrate um advogado para que esse profissional analise se há ou não viabilidade jurídica em propor a demanda de indenização, seja por danos morais, materiais ou na esfera penal. Como vocês veem, uma advogada que ficou conhecida aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, por trabalhar muito na Associação dos Erros Médicos, mas equilibrada.
dizendo que você tem que procurar, sim, outra opinião de outro profissional médico para verificar se é realmente um erro médico ou um resultado insatisfatório. Até porque, doutora Giovana, existem muitas pessoas que confundem erro médico com resultado insatisfatório, né? Existe, doutor Paulo. Às vezes, a pessoa que se submete a uma cirurgia de um parente ou a doença que não responde às suas expectativas, isso tudo também, muitas vezes, se deve à falta de informação do profissional. O profissional deixa de alertar o paciente e o resultado se afigura. Muitas vezes não se trata de erro médico, mas a falta de informação por si só já acarreta, já instala esse conflito entre médico e paciente, simplesmente pelo fato de não ter noticiado e alertado os prós, os contras da cirurgia, os benefícios, os malefícios, os riscos. Isso que ela está falando é fundamental, porque numa relação médico-paciente, isso eu com 25 anos de formado afirmo aqui para vocês, tem que ter confiabilidade e transparência. A pessoa que está do lado de lá da nossa mesa do médico precisa saber o que é que vai fazer, o que pode acontecer, de que forma vai acontecer, e ela tem que participar da decisão, se vai ou não. Agora, se é uma emergência, aí você tem que fazer aquilo que o preceito médico diz e depois você vai falar para a família. Doutora Giovana, por que o número de denúncias está aumentando consideravelmente aqui na nossa cidade? Bom, várias teorias justificam esse panorama atual. Médicos, cada dia mais aterrorizados com a ideia de terem seu nome associado a demandas judiciais, a responderem perante o Conselho Regional de Medicina de seu estado, serem submetidos a processos criminais, enfim, terem seu nome, sua honra e sua reputação em jogo. Pacientes, por outro lado, desconfiados, descontentes com serviços e sempre querendo mais informações, nunca contentes. E aí a relação se quebra. Aquela relação que existia antigamente, onde nascia, onde tinha a figura do médico de família, hoje já não tem. Muitos estudos demonstram que essa avalanche de ações judiciais se deve justamente pelo fato da quebra dessa relação, do esfacelamento do contato, da falta de confiança que não existe mais na relação médico-paciente. Exatamente, doutora Giovana. Antigamente, os médicos frequentavam a casa do paciente. Era o médico de família, como ela disse. Nós, quando buscamos o nome para o nosso programa, Médico da Família, foi exatamente baseado no que era antigamente. Porque eu estou entrando dentro da sua casa aí. E o médico ia, ele fazia o atendimento, muitas vezes não tinha o dinheiro para pagar, pergunte aos seus pais, seus avós, e dava uma galinha, dava uma dúzia de ovos, dava um queijo. Campo Grande era uma cidade que não tinha essa dinâmica que tem hoje, não era tão avançada em termos de asfalto, de escolas, era uma cidade pequena, uma cidade rural. Hoje as coisas ficaram diferentes. Muitos profissionais médicos, como ela mesmo disse, receosos de o paciente entrar contra ele na justiça, do nome dele, da reputação, da imagem dele arranhada por algum comentário maldoso da imprensa ou de qualquer outro órgão, ou de responder um processo judicial, ou dentro do próprio Conselho Regional de Medicina, ele começa a ficar arredio, começa a ficar encolhido. Ele faz o que é para ser feito, mas não é mais aquela relação como antigamente. E isso faz falta, faz diferença. Por isso essa avalanche de processos. Mas como ela bem disse, e foi feliz no que disse, calma, tudo tem que ser avaliado, tem coisas que chegam que não vão adiante porque não tem fundamento, são profissionais sérios, pessoas de conduta honesta, transparente, como a doutora Giovana, que nós precisamos ter na nossa sociedade. Doutora Giovana, como o Código Penal trata o erro médico? Essa resposta a senhora vai nos dar
logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje o assunto de suma importância: erro médico e resultado insatisfatório. Estamos aqui com uma advogada renomada da cidade, doutora Giovana Tradi. Doutora Giovana, como é que o Código Penal trata o erro médico? Existem vários delitos que estão tipificados no Código Penal relacionados ao erro médico. Isso inclui desde o homicídio culposo, lesões corporais culposas, omissão de socorro, falta, ausência de notificação compulsória, dentre outros. Mas o que deve ser levado em consideração para que o profissional seja apenado nas penas do homicídio culposo e na lesão corporal culposa, deve ficar comprovada a sua culpa. Quais são essas modalidades de culpa? O que seria isso? Quando o profissional age com negligência, imprudência ou imperícia. A negligência é quando o profissional, no exercício de sua atividade, peca por omissão, deixa de fazer alguma coisa, seja por preguiça, indolência ou despreparo. Deveria agir, mas não age. Por exemplo, um profissional que durante uma cirurgia venha perfurar o órgão da vítima. Nesse caso, o profissional não estava atento numa situação que exigia cautela. E aí sim surge a negligência. Nesse caso, se existe uma lesão, o profissional pode responder por lesão corporal culposa. A imprudência é o contrário da negligência. O profissional age, só que age de forma imoderada, impensada e inconsequente. É o profissional que libera, dá alta para um paciente quando não deveria dar. Quando esse paciente estava com sintomas, por exemplo, evidentes de infarto. Já a imperícia é quando o profissional não dispõe, não tem habilidade técnica para atuar em determinada arte ou profissão. Quer dizer, então, esses três tipos é que vão diferenciar a ação do profissional em relação ao paciente. Sim. E quando que a pessoa deve procurar orientação jurídica? Doutor Paulo, a pessoa, quando é vítima de erro médico, ela tem uma percepção de que algo está errado. Nesse caso, eu oriento, primeiro, a pedir a opinião, como eu disse no início do programa, de um especialista, para averiguar se suas suspeitas são ou não consistentes. Após isso, procure um profissional jurídico para saber também se há respaldo na sua pretensão, se há viabilidade jurídica ou não de ser intentada uma demanda judicial. Quer dizer, então, que é sempre bom ter uma segunda opinião, mais uma vez eu reforço isso. E muitas vezes o erro médico é confundido com o resultado insatisfatório por conta de não ter tido uma relação médico-paciente também satisfatória. Porque se você esclarece, se você fala de riscos, se você fala de resultados, como é que pode acontecer, a coisa fica às claras. E aí nós vamos ter menos dúvidas e menos interrogações. Porque sempre vai ter aquele oportunista de plantão que chega e fala: fulano errou, isso aqui tem que ir para a justiça, isso aqui você vai lá que ele vai te ressarcir. E uma advogada que entende deste assunto está dizendo: calma, não é bem assim. Vamos procurar uma outra opinião médica, vamos ter respaldo de profissionais, e aí sim, procurando um advogado, você vai encontrar se existe a possibilidade de levar adiante uma causa ou se infelizmente era infundada, e aí você fica com esse resultado insatisfatório. Doutora Giovana, fiquei muito feliz com a sua visita aqui no programa. Tenho certeza que a população precisava ter essas informações, até porque muitas pessoas às vezes acham que qualquer coisinha já tem que correr e entrar na justiça contra o profissional médico. Como a senhora mesmo disse, ninguém quer ficar conhecido como aquela que acusa, que faz alguma ação contra médicos. Não, pelo contrário, ela é uma advogada de todas as ações possíveis e imaginárias. É que ela, estando à frente lá do setor jurídico da Associação contra Erros Médicos, apareceu isso da mídia e o nome dela ficou aí em evidência. Mas as qualidades da profissional hoje vocês estão conhecendo. E é importante que você saiba que as ferramentas necessárias você tem.
Mas, muitas vezes, o que você acha não é aquilo exatamente que aconteceu ou aquele resultado que você esperava. Felicidades nessa carreira brilhante que você já tem. Obrigada, É filha de um dos advogados mais renomados do Mato Grosso do Sul, Dr. Ricardo Trade. Filha de uma psicóloga, de uma terapeuta fantástica, a Tânia Assis Trade. Quer dizer, tem um berço bom, tem uma história de vida e é por isso que veio aqui e teve coragem de falar com propriedade o que é erro médico e o que é realmente um resultado insatisfatório. Sucesso, estamos sempre à sua disposição aqui. Obrigada. Se você ainda tem dúvidas sobre este assunto ou outros relacionados na área da saúde, entre em contato com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se de que o nosso compromisso é de fé, de saúde e não queremos mais o erro médico. Reflexão do dia. Costumamos dizer que amigos de verdade são os que estão ao seu lado em momentos difíceis. Mas não. Amigos verdadeiros são os que suportam a tua felicidade, porque em um momento difícil, qualquer um se aproxima de você, mas o seu inimigo jamais suportaria a sua felicidade. Padre Fábio de Mello. E é verdade, a nossa felicidade tem que ser repartida com as pessoas que a gente ama e que estão ao nosso redor. Nossos esposos, esposas, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossos avós, as pessoas que nos amam de verdade. E você que está em casa sabe quem te ama de verdade. Procure ser, para essas pessoas, também um exemplo de que a felicidade é a busca incessante de todos aqueles que têm Cristo no coração. No próximo programa vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Convivência do Idoso, Vovó Ziza. Um programa maravilhoso falando daquilo que nós temos de melhor para a terceira idade em Campo Grande. Um bom almoço a todos vocês, uma ótima tarde, fiquem com Deus e até lá.